Paz de Cristo para todos. Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos aqui ao canal Vivendo no Propósito, porque viver é ter propósito. Na mensagem de hoje, já gostaria de adiantar, eu creio que vai ser algo especial, algo tremendo, uma revelação, em relação à palavra de Deus e que você vai poder aplicar na tua vida através da fé, acreditando na palavra de Deus. E eu creio que ao aplicar esta palavra, tua vida vai mudar. Eu queria trazer algo da parte do Senhor, dentro de uma passagem que talvez muitos já ouviram, mas sobre o foco. O assunto que eu vou tratar hoje, talvez você nunca ouviu desta forma. E que Deus possa te iluminar, te dar sabedoria, a graça e o conhecimento para que você consiga cumprir os seus objetivos, o seu chamado para com Deus, para com as pessoas, que você possa cumprir o seu propósito com maestria, com graça, vinda da parte de Deus, e que você possa ser ricamente abençoado. Em nome de Jesus, e também as pessoas que estão ao seu lado, estão à sua volta, que direto ou indiretamente fazem parte do seu dia a dia. Em relação à palavra, o tema vai ser o seguinte: preenchendo os vazios, cumprindo o seu propósito. Mas o que tem a ver cumprindo o propósito através do preenchimento dos vazios? Basicamente é isso que o Senhor colocou no meu coração. Todo cumprimento de propósito, ele vai preencher um vazio. Tudo que é criado, seja por Deus ou pelos homens, tem um propósito. Para você ter uma ideia, um relógio cumpre um propósito. Propósito do tempo. Se você tem problema em ver, em relação ao dia, às horas, enfim, o relógio ele vai te ajudar nessa função. Então ela vai cumprir o propósito dele. Um objeto, um carro, uma bicicleta, enfim, um ônibus, um caminhão, tem o seu propósito, locomoção, transporte, vai preencher o vazio. Aquilo que precisa vai ser cumprido através de algo para cumprir esse propósito. Vocês estão entendendo? Então tudo que você vê que tem é criado com propósito. Tudo tem a sua função. Olha a sua volta. Uma criança em si, ela tem muitas necessidades. E aí qual é a função de um responsável, do cuidador, dos pais? É suprir esta necessidade. Todos nós temos necessidades a serem supridas. Quando nós somos um agente para poder abençoar outras pessoas, nós cumprimos o nosso propósito. Todos nós precisamos uns dos outros. A Bíblia mesmo nos ensina que precisamos uns dos outros. A Bíblia fala, orai uns pelos outros. Jesus Cristo, quando ele montou o seu ministério, ele não estava sozinho. Ele precisou de quê? Passar o ensinamento para 12 discípulos. Porque eu quero dizer para você, todo objetivo vai precisar também de outras pessoas. Você não vai conseguir cumprir o teu propósito sozinho. Quanto maior o propósito, mais pessoas vão ser necessárias. E o que Deus quer falar para você neste dia, você que está assistindo este vídeo, que talvez tenha algo que você ainda não descobriu, o seu chamado, para que você nasceu, qual a tua função, o que você pode fazer para poder cumprir um propósito. Independe, pode ser propósito pequeno, propósito médio ou propósito grande. Desde que você consiga suprir uma necessidade, você cumpre um propósito. Todos nós temos um dever para com Deus e para com a sociedade, e é quando nós fazemos isso e o ciclo é fechado, o propósito é cumprido. Quando se preenche os vazios, o propósito é cumprido. Por isso que Deus ele é o supridor de todas as coisas. Quando nós abrimos o coração para Deus, nas nossas necessidades ele supre. Por isso que Jesus Cristo também falou assim, para nós não andarmos aflitos, andarmos ansiosos, mas temos que fazer o quê? Entregar a nossa vida e apresentar diante de Deus, pois Ele é o supridor de todas as coisas. Seja material, seja imaterial, seja emocional, seja espiritual. Deus é o supridor de todo o universo. Aleluia. Queria trazer para você a palavra de Deus que está na segunda carta de Reis, no capítulo de número 4. A partir do versículo 1, são 7 versículos. Diz assim então a palavra do Senhor. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos.
Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Versículo 7. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glórias a Deus. Então nós lemos aqui esta passagem a qual diz a palavra de Deus a história de uma mulher que ela passava por uma situação muito complicada, extremamente delicada, em que ela estava praticamente encurralada, ela não sabia mais o que fazer. Então o que ela faz? Ela vai diretamente clamar, ou seja, ela vai rogar, vai pedir uma ajuda ao homem de Deus, o profeta Eliseu. Porque naquele tempo, não sei se você sabe, Deus falava através dos profetas. Deus usava os profetas, os homens escolhidos por Deus, a qual tinha um propósito, um chamado, para suprir as necessidades das pessoas, através do poder da palavra de Deus que agia através deles. Ou seja, o profeta era a boca de Deus. O que o profeta falava, acontecia. Aleluia! Então, e esta mulher, o que ela faz? Ela teve um marido que ela perdeu. O marido morreu e esse marido, ele era discípulo do profeta Eliseu. Então, segundo ela, quando ela vai clamar, vai pedir ajuda para o homem de Deus, ela fala assim, que o marido dela era discípulo dele e ela temia Deus, ou seja, ele tinha um propósito e o propósito ele cumpriu para com Deus. Ela tinha crédito, ou seja, ela tinha um certo crédito diante do homem de Deus e diante do Senhor. Por isso que ela vai rogar e pedir uma ajuda. Porém, aquele homem, o marido dessa mulher, havia contraído dívidas com um credor. Eu acredito que a dívida foi muito alta. Porque segundo a palavra de Deus, depois que ele morreu, esse credor foi pedir o pagamento daquela dívida. Só que aquela mulher ela não tinha rendimento, ela não tinha dinheiro. Como ela iria honrar aquele compromisso? O homem tinha um propósito, cobrar aquela dívida. Para o quê? Fechar aquele vazio. Com certeza, o discípulo do profeta Eliseu foi pedir um dinheiro e aquele homem emprestou dinheiro. E agora chegou o momento do acerto de contas. Porém, aquela mulher ela não tinha o recurso para poder suprir, para poder pagar e quitar aquela dívida. E olha só o que acontece. Segundo ela, o credor foi pedir os 2 filhos para trabalharem para ele como escravos para pagar a dívida daquele homem. Olha que situação que aquela mulher ficou. Mas graças a Deus, ela foi para a pessoa certa. Poxa, eu quero falar para você, se você tem algo que realmente está impossível para você, temos que buscar a quem? Buscar ajuda de Deus, buscar ajuda na palavra de Deus, buscar ajuda a quem pode nos ajudar. Existem coisas que cada um foi chamado para suprir uma necessidade. E a palavra do Senhor diz assim, que o profeta Eliseu, ele comenta, fala, mas eu vou fazer o que para você? O que te hei de fazer? Aí eu já entendo algo, ou seja, o que eu posso fazer para poder te abençoar? O que eu posso fazer para poder te ajudar? Primeiro, quem tem propósito não tem um propósito para ser servido, mas o verdadeiro propósito é para você servir. Tudo o que Deus dá para você, seja em talento, seja em recursos, é um canal para você ser um abençoador, para suprir a necessidade, preencher vazios de outra pessoa. O importante é que possamos, com a graça de Deus, conseguir ser um supridor, um abençoador. Todos os dons dados por Deus é feito para poder abençoar outras pessoas. Eliseu disse assim, o que é Eliseu de fazer? Ou seja, o que eu posso fazer por você? Aí ele fala assim,
o que você tem na tua casa? Aí aquela mulher disse, eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é uma botija de azeite. Então o que a palavra de Deus nos ensina? Deus, ele vai suprir as nossas necessidades, ele é o supridor de tudo. Porém, tem algumas coisas que tem dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, que há de se multiplicar para cumprir um objetivo, para cumprir um desígnio. Deus, ele não vai multiplicar aquilo que não tem. Aquela mulher tinha um vazio ali para ser suprido, tinha uma dívida para ser coberta. E ela tinha que pagar, senão ela ia perder os 2 filhos. Ia ser levado como escravos. Naquela época era assim. Para se pagar dívida, não tinham dinheiro, levava bens, levava animais, e poderia chegar a levar até as pessoas como escravas, para poder honrar e pagar aquela dívida. Se você pegar a palavra de Deus, Jesus teve um tempo, teve uma hora, que quando estava muitas pessoas, uma multidão, milhares de pessoas, e não tinham alimento, o que Jesus fala? Que ele poderia ter rogado ao Pai, o Pai dar tudo para ele, para alimentar as pessoas? É claro que podia, ele é Deus. Mas Deus, ele trabalha desta forma, que cada pessoa pode ser usada, né, em um objetivo. Deus pode te usar. Você tem um talento aí que está escondido, você tem algo dentro da tua casa, talvez um filho, talvez algo até dentro de você mesmo. Tem um talento, algo que está em você, que Deus quer fazer multiplicar, que através de você, os objetivos de outras pessoas possam ser cumpridas. Aí a mulher falou, eu não tenho nada, só uma botija de azeite. Aí o homem de Deus, com muita sabedoria, ele fala, vai, pede emprestada vasilhas, todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, e não poucas. Ele sabia que para poder cumprir o objetivo, né, da mulher ter o dinheiro necessário para poder quitar a dívida, que era alta, ela precisava de muitas bênçãos, precisava de outras pessoas, precisava da vizinhança. Olha só que interessante, a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo de número 14, no versículo de número 21, o que despreza o vizinho peca. Por que a palavra de Deus diz que o que despreza o vizinho peca? Quer dizer que todos nós precisamos uns dos outros. Nós não conseguimos fazer tudo sozinho. Tudo que tem veio de ajuda de alguma outra pessoa. Até a comida que você come, quando você abre a geladeira, aquela comida teve a participação de outras pessoas para poder suprir a necessidade da fome, para preencher esse vazio que a fome proporciona. Todos nós precisamos uns dos outros. Por isso que a Bíblia fala, aquele que despreza o vizinho está pecando. Nós nunca sabemos o dia de amanhã. Hoje eu posso ter para poder abençoar. Amanhã eu posso precisar. E a vida é assim. Quanto maior o propósito, quanto maior é o objetivo, quanto maior é o teu sonho, mais pessoas vão estar envolvidas. Isso é lógico, isso a gente vê até no dia a dia. Você pega um empresário, qualquer um, você pegar um grande empresário da tua cidade, vê quantos funcionários ele tem. Normalmente ele vai ter muitos funcionários. Se a empresa é grande, ela vai precisar de mais colaboradores. Todos nós precisamos. E temos que também ter o quê? Bons relacionamentos. Precisamos uns dos outros. E ainda depois a Bíblia fala assim, que o profeta fala, ó, empreste vasilhas vazias e não poucas. Ou seja, tinha que ser vazio para quê? Para se colocar algo dentro. Não dá para, se você quer algo novo, tem que muitas vezes ter o espaço para o novo entrar. Isso também nos faz remeter ao quê? Aquilo que precisamos ser supridos vai depender de um supridor. E aí ele continua e ele dá a instrução. Então você, depois que pegar as vasilhas, você e teus filhos vão entrar na tua casa e vão fechar a porta. E depois você vai pegar o vaso, a botija de azeite que você tem e vai deitar sobre cada uma das vasilhas vazias que você pegou emprestado. E aquela mulher, ela ouve a instrução do profeta, ela ouve a instrução do homem de Deus e faz segundo, ela obedece certinho. Pede as vasilhas, toda a vizinhança, pede as vasilhas emprestadas, vasilhas vazias, pegou bastante vasilha lá, entrou na casa com os filhos, fechou a porta, pegou a vasilha que tinha um azeite e começou a trazer. Os filhos dela, os 2 filhos começaram a trazer uma a uma. E conforme ela deitava
o azeite, a vasilha do azeite, aleluia, aqueles vasos vazios começaram a se encher. Quando enchia, colocava de lado, pegava outro, fazia o mesmo. Até que chegou um ponto em que a mãe dele fala assim, traga mais uma vasilha. Aí um dos filhos fala, mãe, não tem mais vasilha. Aí, segundo a palavra de Deus, o azeite parou. Aleluia. Existe uma medida certa, existe um tempo certo, existe uma quantidade certa. Enquanto houver vasilha vazia, tinha azeite para poder encher. Mas como que eu posso trazer isso para a minha vida? Tem pessoas que são milagre de Deus. Eu creio que você é uma bênção de Deus, que através do dom que você tem, você vai ajudar outras pessoas. Aí ajudou uma pessoa, vai ter uma outra, Deus vai colocar outra pessoa. É como se fosse aquele azeite que não tinha fim. E assim eu quero crer, né, que na tua vida você também é um abençoador, é uma bênção de Deus. E que através da tua vida muitas pessoas vão ser abençoadas. Oh glória! Muitas pessoas vão ser abençoadas. Glórias a Deus. Aleluia! Glórias a Deus. E depois que todas aquelas vasilhas foram cheias, ela foi diante de novo do profeta, do homem de Deus, e falou, e agora, o que eu faço? Aí ele falou, vende tudo que você tem, paga a tua dívida e vive do resto. Ou seja, da bênção que Deus deu para ela, você vai vender e vai suprir a necessidade. O que a palavra de Deus nos ensina? Que quando o profeta fala para ela, agora vai, vende o azeite, paga a tua dívida. Ou seja, aquilo que estava em falta, cubra isso. Aquilo que estava em falta, através do pagamento, da venda do azeite, pega desse dinheiro e paga. Supre, fecha aquele vazio, fecha aquela dívida. Deus está me falando agora, para que Deus também possa fazer outras coisas. Se você tem algo ainda, né, alguma dívida, acerte esta dívida. Quero falar para você, Deus é o maior interessado em poder te abençoar e te ajudar. E eu creio que o milagre e a bênção que Ele vai derramar sobre a tua vida vai fazer com que você consiga suprir as tuas necessidades. E se você tem alguma dívida, se você está em débito em alguma área, que você acerte isso. Existem pais que não conseguem estar presente na vida dos filhos e tentam dar tudo para o filho. Dar dinheiro, roupa de marca, quando fica adulto, que é da viagem, da carro, mas existem coisas que só a sua presença vai poder suprir aquela necessidade do filho. Às vezes o filho ele não está precisando de dinheiro, o filho não está precisando de carro, ele está precisando da tua presença para suprir um vazio que tem no coração dele, que é o amor do pai, o amor da mãe. E muitos estão machucados e feridos também. Por quê? Porque seus pais não deram atenção, seus pais não deram carinho, você cresceu com traumas, com problemas, com muitas coisas. E a princípio parece que os teus pais, os teus responsáveis estão em dívida para com você. Mas eu quero falar para você, diante da palavra de Deus, Deus é o maior supridor de todas as nossas necessidades. Os nossos pais, os nossos amigos, nunca vão conseguir suprir tudo na nossa vida. Provavelmente eles vão estar em falta em alguma coisa, e você também vai estar em falta em alguma coisa, e o nosso Deus é que vai suprir as necessidades que irão faltar. Então, o que você tem que fazer? Libera o perdão, procure entender a situação que eles passavam, e se der para você acertar, acerte. Você que é pai, não está dando atenção para o teu filho, o dinheiro não vai suprir isso, não vai cumprir o objetivo principal do pai e da mãe, que é educar o filho, dar cuidado para o filho, dar amor e carinho para o filho. É claro que tem situações que você tem que corrigir. Se eles estão em falta, você precisa corrigir. Mas se você também está em falta, você tem que estar presente ali. Então, para cada coisa tem o seu devido, a sua devida função para que o objetivo seja cumprido. E aqui no caso da Bíblia, o profeta, o homem de Deus, fala, então vai, desse azeite você vai vender, desse dinheiro você paga a tua dívida, ainda vai sobrar, aleluia, e vocês vão viver do resto. Eu quero falar para você, oh glória, o Senhor ele vai te ajudar, apenas se esforce, faça a tua parte, dê o teu melhor, tem um talento escondido aí, procure colocar para fora, não esconda os talentos, não enterre os seus talentos, não enterre os seus dons,
algo que Deus colocou na tua vida é muito precioso e vai ajudar outras pessoas. Então eu quero falar para você encarecidamente, vá, se esforce, paga um preço pelo conhecimento, pela sabedoria e vá em frente, que Deus vai te ajudar e Deus vai te honrar. Quero falar para você, siga em frente. Se você vê um talento ali, não deixe para lá. Vai fazendo, vai fazendo. E quando chegar no tempo preparado por Deus, Deus vai poder te usar também. Deus ele vai suprir as necessidades tuas. E eu creio que Deus também vai te ensinar, vai te instruir, vai te direcionar em algo que ainda talvez você esteja em falta. Mas não deixe, não endureça o coração. Para se ter uma ideia, um exemplo, Jesus Cristo. O Pai, quando enviou Jesus Cristo, foi para quê? Para poder cumprir um propósito. Qual era o propósito do Pai enviar o Filho aqui na terra? Porque o homem estava em dívida para com Deus. Nós estávamos em dívida por causa do nosso pecado. E Jesus Cristo teve que vir para pagar o preço, para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância, para que transbordasse a graça de Deus. A palavra de Deus diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por isso que é muito importante eu e você, nós termos uma vida diante de Deus, uma vida de humildade, nos arrependendo das nossas falhas, dos nossos pecados, para que Deus possa suprir sempre as nossas necessidades. Você que anda ansioso, preocupado, aflito, provavelmente a aflição, a ansiedade, o medo preencheu no lugar que estava vazio. Que eu falo para você, tire fora isso e coloque Cristo na frente. A palavra de Deus diz que Deus, ele cuida das aves do céu, Deus cuida das plantas, não vai cuidar de nós? Então que possamos deixar o quê? Ser preenchidos com a paz, ser preenchidos com a palavra, ser preenchidos com a fé e com a esperança. Que Deus ele não vai nos deixar na mão. Assim como o profeta não deixou aquela mulher na mão, mas honrou aquela mulher, eu creio que Deus também vai te ajudar. Amém? Quero deixar aqui o meu forte abraço para todos. Espero que a palavra de Deus possa ter falado ao teu coração. Se você gostou desta mensagem e gostaria que outras pessoas também pudessem ouvir, eu quero falar para você, né? Não retenha esta bênção. Compartilhe com os teus amigos. Compartilhe com uma pessoa que você sabe que está passando por um momento de muita dificuldade. Seja um canal de Deus. Seja uma bênção de Deus, para que Deus possa preencher aquele vazio no coração daquela pessoa que precisa. Talvez ela esteja com medo, talvez ela esteja com ansiedade, aflição, depressão. Quantos problemas o mundo não nos coloca, tenta colocar no nosso coração. Mas graças a Deus, aleluia, nós temos a palavra de Deus para poder nos ajudar, nos guiar e nos direcionar. Se você também quiser nos ajudar, ser um canal de bênção para a nossa vida, clique lá no gostei, no joinha. Se também gostar desse tipo de tema, eu quero te convidar, clique lá no inscrever-se, clique também nos sininhos das notificações e todas as vezes que nós lançarmos um vídeo, o YouTube ele vai te avisar. E eu creio que a cada dia, pela misericórdia e graça de Deus, ele vai nos colocando uma porçãozinha da sua maravilhosa e bendita e inerrante e poderosa palavra para poder nos guiar, nos trazer a luz do conhecimento da palavra de Deus. Um forte abraço para você. Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Até mais, pessoal. Forte abraço. E Deus te abençoe.